vídeo aqui sobre a carteira. Podem ficar tranquilos. Nesse a gente vai falar dos personagens, vai falar um pouquinho da história, mas não vou dar, tipo assim, nossa, todas as informações, tá? Vocês ainda vão se surpreender muito com tudo que é dito aqui. Só que eu gostaria de falar alguns elementos, principalmente ali da primeira parte do livro, que por si só já são uma surpresa quando você começa a ler. Porque a gente tem muito aquela percepção que às vezes o personagem ele vai começar de um jeito e ele vai ficar consistente. Ou que aquele personagem ele vai ser bonzinho do início ao fim, ou ele vai ser o mal da história do início ao fim. E não é bem assim, sabe? Todos os personagens eles têm a sua complexidade e não necessariamente você vai amar um ou odiar muito. Algo ali de elemento você vai guardar de cada um deles. E no final você vai se apegar ali ao ambiente, à história. Você vai sentir até um pouquinho de saudade de Salento, né? Que é a região ali que é trabalhado nessa história. A cidade em si ela é fictícia, mas ela pega vários elementos de várias cidadezinhas. Como eu falei, pela autora ter conhecimento sobre a região de Salento em si, ela consegue fazer uma ambientação muito legal mesmo. Bom, vamos lá. O que eu falei para vocês do primeiro encontro dos nossos personagens principais. E o mais legal é que, lembra que eu falei que a Agatha tinha uma filha e que ali nós tínhamos a Ana com o filho? A gente vai acompanhando também não só o envelhecimento da Ana, da Agatha, do Antônio, do Carlo. A gente vai vendo também o crescimento dessas crianças e como elas vão passando por cada fase. Então, por exemplo, a filhinha da Agatha, a gente vê ela ali pequena e depois ela se tornando uma adulta. E aí, nossa, vários momentos trágicos, inclusive, que rodeiam a vida dessa menina, que é muito, muito, muito triste. E a vida deles foi muito impactada também, não só pela confusão ali da própria sociedade, as fofocas, traições e também as discussões próprias familiares, mas também posicionamentos políticos que estavam acontecendo, né? Então, a Ana ali, ela, como eu falei, ela chega naquela cidadezinha e ela não consegue se encontrar muito bem. E antes ela era professora, ela chega ali, não tem emprego, então ela fica numa posição que ela não se sente confortável, que é ficar dentro de casa. Como eu falei, é como até ela se contrapõe com a Agatha, porque as duas tinham muito sonhos e perspectivas de vidas diferentes. A Agatha estava feliz, sendo uma boa dona de casa, cuidando ali da sua família, ela estava satisfeita dessa forma. A Ana, ela não aguentava ficar nessa situação, ela gostaria de ter outra coisa para fazer. Então você via que ela tinha aquele ambiente familiar, ela se preocupava com o filho e tudo mais, com o marido, só que ela também gostava de ter uma vocação, algo que ela fizesse além disso. E aí que a gente encontra como ela começa a se envolver na profissão que ela escolhe, que ela se encontra, que é como carteira. O antigo carteiro da cidade, ele acaba falecendo e aí abre essa vaga. E nunca havia existido ali naquela cidadezinha uma carteira. Era sempre um carteiro. Por quê? A gente está numa época onde as mulheres já trabalhavam, então onde ali nos Correios elas já trabalhavam, só que elas tinham funções diferentes. Então as funções, querendo ou não, que exigiam mais esforço físico, que exigiam um pouco mais do corpo em si, ou até posições mais de liderança, eram ocupadas por homens. E as mulheres, elas ficavam com posições ali um pouco mais tranquilas, digamos assim, né? Mais internas, assim, né? Se a gente for parar pra pensar. Então, era essa mais ou menos a divisão. Quando ela falou que ela queria ser carteira, foi um bafafá todo, né? No início ela nem contou para as pessoas, assim, né? Ficaram sabendo um pouco depois. E ela contou, quando ela contou para a família, foi um choque. O Antônio, né? Ele até apoiou ela, mas o Carlo, que é o marido dela, não apoiou. Ficou chocado. Não gostou, porque isso também feria de alguma forma o orgulho dele, a imagem dele perante a sociedade. Então ele não conseguiu aceitar aquilo com bons olhos. E a Agatha também não. Lembra que eu falei, né? A Agatha e o Carlo, eles têm um pouco disso, de ter uma percepção um pouco mais parecida, e em contraposição a Ana e o Antônio têm outra ideia.
Tanto que o Antônio e a Ana super apoiam a filha da Agatha, a Lorenza, né, de ela ir estudar, dela, sabe, fazer uma faculdade, e a Agatha não. A Agatha achava que a filha tinha que fazer ali um curso mais profissionalizante, mas assim, algo bem básico, porque a finalidade ali depois ela tá instruída a arrumar um marido e não precisar ir trabalhar. Ela arrumasse um bom marido para não precisar trabalhar. Essa era a perspectiva. Então você via até na questão de criação dos filhos como que o pensamento era diferente. Bom, a Ana consegue, vai lá, presta todo o processo seletivo ali que eles fizeram e consegue, né, ser uma carteira. Muito porque justamente ela tinha um histórico escolar muito bom. Então ela tinha estudado. E isso conta muito a favor dela. E ela, assim, no início, a cidade fica abismada. Começam a falar que quem usava calça em casa era ela e não o Carlo. E isso foi mexendo com o ego dele. Só que antes até desse bafafá estourar, viu? O Carlo foi um safadinho. O Carlo foi lá atrás daquela namoradinha dele de infância que eu comentei no primeiro vídeo. Foi lá atrás dela, entendeu? Foi lá atrás de rabo de saia. Pra poder ali... Ai, minha mulher não me escutou, então eu preciso ir atrás de outra. Ele foi muito nesse pensamento. Foi lá, traiu ela e tudo mais. Só que isso com o tempo parou, tá? Isso foi continuando. Então, durante muito tempo, o Carlo ignorava a Ana ia lá e ela persistiu naquela função que ela queria desempenhar. E, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, lógico, depois o Carlo perdoa a Ana, isso se resolve, tá? Ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, o Antônio acaba deixando transparecer ali muito mais do que devia, que estava gostando da Ana, tá? Eles não se entregam totalmente, mas acontecem algumas situações que claramente ali eles estavam demonstrando afeições que não deveriam. Então, qual que é a fuga, né? Ela finge que nada aconteceu ali, tenta lidar com tudo, até porque era o irmão do marido dela, e vai levando, tentando ocultar isso. Só que ela sempre pensa nele, então, e os dois gostavam muito de ler, então, sempre que ela lê um livro, ela lembra dele, e assim por diante. E ele, o que ele faz para fugir daquela paixão que ele sentia por ela? Ele sai de casa. Aí ele chega pra Agatha e pra filha e fala assim: olha, gente, eu tô indo pra África, porque o que tá acontecendo na África? A Itália tava tendo muita influência lá naquela época, né? Isso antes da Segunda Guerra Mundial. Tava tendo muita influência naquela época e ele falou assim: tem muita gente que tá indo lá pra expandir os negócios. Então eu vou lá também. Ele tinha um negócio, ele mexe... Enquanto o Carlo, ele começa, né, naquela cidadezinha, a se dedicar ao vinho, o Antônio se dedica ao azeite. Então ele vai lá e vai vender esse azeite e tudo mais, até que ele faz bons negócios, faz coisas erradas, muito erradas, tá? Engana uma jovenzinha lá, finge que nem é casado, promete 1001 coisas pra ela, tudo isso pra esquecer da Ana. E também acabou esquecendo que tem família, né? Vamos lá. Aí ele volta pra casa em algum momento, e aí também assim, você percebe que, tá, aí você pensa, nossa, mas a Agatha ali, coitada, ela é a grande prejudicada nessa história, porque a Ana ali também tá, ela corre atrás do sonho dela, mas também tem muitos momentos que ela só pensa nela e tchau. E também tá ali com essa paixonite tentando esconder do Antônio. Aí o Antônio tá apaixonado por essa Ana e fica fazendo, né, vai pra outro continente e faz um monte de coisa errada ali, trai a esposa, um monte de coisa, ignora a família. Aí ao mesmo tempo você tem o Carlo que trai a esposa também, só pensa nele, nunca apoia a esposa. Aí você fala, nossa, a Agatha é um anjo. Não, gente, a Agatha também não é um anjo. A Agatha, ela por estar longe do marido, e ela sente a rejeição do marido, ela sente. Porque qual que é a história da Agatha e do Antônio? Ela que correu atrás do Antônio, e o Antônio tava ali, o Carlo tinha acabado de ir embora, né? Fazer coisas fora da cidade, que foi esse momento até que ele conheceu a Ana e depois casou com ela. E aí o Antônio se viu sozinho ali, né, desamparado. Ele falou assim, a Agatha é o que tem aqui, entendeu? Então assim, o casamento dos dois nunca foi pautado por um amor absurdo. Foi comodismo, entende? E aí a Agatha, mas funcionava. A Agatha começou a sentir essa rejeição por parte dele.
E isso foi agravado porque antes dele partir, a Agatha chega até a engravidar, perder a filha. É um momento até interessante porque a Ana se aproxima muito dela, né, dá um amparo para ela porque a Ana também já perdeu uma filha. Então é para vocês entenderem que os personagens eles são muito complexos. Então a Agatha, sentindo ali a rejeição, começa a descontar na filha. Começa a tratar mal a filha, sabe? Tudo fica de picuinha com as pessoas, fica uma pessoa extremamente amargurada. Pra fazer o marido voltar, ela finge que a filha tá muito doente, ela nem tava tanto assim. Então, assim, você vê que todos os personagens, em algum momento, eles vão te decepcionar muito, sabe? E ao mesmo tempo eles vão falar assim, você vai olhar e falar assim, caramba, que legal isso aqui, nossa, que interessante. Se você começa a olhar, nossa, o Carlo, como ele gerencia o negócio dele, depois como ele faz negócios com os americanos, você começa, nossa, que interessante. Então, ao mesmo tempo que você fica admirado pela percepção deles em alguns momentos, você se decepciona muito, você fala, nossa, ele fez isso? Nossa, quando o Antônio começa a aparecer umas coisas do Antônio, eu fico assim, gente, nossa, eu tava gostando dele. Mas é assim mesmo, essa é a beleza também da história, sabe? Os personagens, eles têm uma profundidade ali, sabe? E isso é muito legal. Aí, fora isso que tá tudo acontecendo, né? Tem também a situação no macro, se a gente imaginar. Eles estão bem, estão felizes. Aí eles vão passar o último Natal ali juntos, felizes, antes de explodir a Segunda Guerra Mundial. É interessante nesse livro que ele não vai detalhar, aprofundar da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, é um capítulo que fala do último Natal deles de paz e depois corta para quando a guerra acaba, sabe? Mas você percebe o quanto aquilo foi pesado, o quanto aquilo foi denso. Porque aí vai contando como que foi pra Ana. A Ana era carteira, então assim, ela pegou amizade muito com as pessoas. Muitas pessoas ali não sabiam ler, ela lia as cartas para essas pessoas. Ela ajudou uma pessoa ali super diferente, que era conhecida como maluca pela cidade, só que na verdade não. Ela não era maluca, ela não era lerda, ela não era nada. Só faltou um pouco ali de jeito para ensinar ela a ler. E aí a Ana acolheu ela. Então assim, ela começou a ser adorada ali pelas pessoas, porque ela sempre ajudava, ela que carregava boas ou más notícias. Então, imagina a função do carteiro. Hoje em dia não é assim, mas naquela época o carteiro chegava ali e às vezes você tava numa gana de ler aquela carta, você abria e aí o próprio carteiro via ali sua reação, ou sempre via ali o remetente, né? Então tinha uma noção ali, né? Da onde que estava vindo, quem estava falando, nossa, quem será que é essa pessoa? Então ele viu, por exemplo, uma pessoa lá indo cortejar uma menina, e aí depois eles até casaram. Então ela viu toda a história de muitas pessoas, e essas pessoas também se sentiram acolhidas por ela. E aí, quando a gente percebe, né, leva isso para uma Segunda Guerra, o que acontecia? Ela levava muitas cartas de filhos de senhoras que estavam ali na guerra. Aí ela pegava para ler essas cartas para as mães angustiadas. Toda vez que chegava carta, né, para convocar a galera para guerra, ela abria para ver se não tinha o nome do Antônio ou do Carlo. Mas aí não chegou na faixa etária deles ali, a guerra acabou antes. Então assim, era aquela angústia. Então ela contava também de cartas que chegavam e depois descobria que a pessoa tinha morrido. Então é muito, muito, muito triste. E a gente então percebe aquele clima de tensão com isso. Só que aí a guerra acaba e a política continua, né? E aí começa a ter outros embates. Então a gente vê a questão do voto feminino, a Ana lutando ali para ter o direito ao voto, ela fazia parte dessas movimentações, dessas manifestações, mostra como foi o primeiro dia de voto dela, como ela se sentiu realizada e tudo mais. Só que ela levava muito isso pro Partido Comunista, entende? Então ela vinculava muito isso para o Partido Comunista. Mas eu não vou contar muito como isso se desenrola não, aí vocês vão ter que ler, hein? Mas enfim, ela levava para esse caminho. E ao mesmo tempo o Carlo e a família, né, que era muito religiosa, a Ana não era religiosa. A Ana era bem, sabe, bem diferente, não ligava para religião. Ela era bem progressista em algumas coisas,
bem militantezinha. E alguns tópicos eram super, você até concorda com ela, você fala, nossa, realmente, direito ao voto, que legal, ela foi atrás disso, mas aí depois ela já começava nessas coisas de Partido Comunista. Aí isso se intensifica ainda mais quando o quê? O Carlo, ele quer ser prefeito da cidade. Aí ele lança a candidatura dele pelo Partido Democrata, Democrático Cristão. Democrática Cristã, o nome do partido. E aí, ela enlouquece. Só que assim, ela até mantém um respeito com ele no sentido de ela não ia fazer propaganda contrária. As pessoas falavam pra ela, você vai votar no seu marido. Concordava, entendeu? Só que em 4 paredes ela falava, olha, eu não concordo com você, nunca vou votar em você, e é isso. Só que ela também, o pessoal da própria família começou a falar, poxa, Ana, mas você não vai apoiar seu próprio marido? Aí ela, mas vai contra minhas convicções, mas eles... Poxa, mas é seu marido, sabe? Ele se importa que você apoie ele. Não importa se a cidade inteira vai votar nele. Se você não votar, pra ele vai pesar muito. Então ela começa a ter esse embate. Tem uma discussão que ela tem com o filho ali, que o filho, ele nunca... O filho, assim, ele não era tão mais velho. Ele devia ter os seus ali na época da eleição. Quando a guerra acabou, ele tinha tipo uns 12 anos. Ele devia ali ter uns 13, 14, por aí, eu acho. Se eu tô fazendo as contas certas, tá? Mas enfim, ele nunca tomava partido quando tinha briga entre os pais, porque o Carlo e a Ana, eles brigavam muito, tá? Mesmo depois do Carlo parar de trair a Ana e começar a apoiar de novo a esposa, quando ela virou carteira e tudo mais, mas eles sempre voltavam ali, então eles tinham muitos lapsos. É diferente da Agatha e do Antônio, que estavam cômodos ali e nunca tinha seus picos de também muito amor. O Carlo e a Ana não. O Carlo e a Ana, eles brigavam e tudo mais, mas também tinha uns picos ali super românticos dos dois. E era assim, quando eles brigavam, o filho deles não tomava muito à frente, sabe? Não falava muito. O filho deles chama Roberto. Não tomava muito à frente, não ficava muito em cima, nem nada. Só que nessa vez ele ficou do lado do pai. Ele falou assim, nossa mãe, mas por que você tá fazendo isso, né? E aí eles questionam. É que eu nunca vou votar neles porque eles acham que detêm toda a verdade, que eles que dizem o que é verdade, o que não é. Aí o próprio filho dela fala assim, nossa, eu posso dizer o mesmo de você. Porque ela tava fazendo a mesma coisa, ela que tava destrinchando ali o que era correto e o que não era. Mas enfim, é isso. Tudo isso se desenrola. E, gente, ainda tem tanta história no meio disso. Como eu falei, a história da filha da Agatha é trágica. Ela se apaixona perdidamente, assim, namorinho, gente, tão fofinho. Tem um carinha que vai atrás dela, que fica paquerando ela e tudo mais. Aí ela tem a primeira vez com esse cara e eles estão super apaixonados. Ele ia pedir a mão dela, porque ela vai estudar, vai lá pra faculdade e tudo mais. E aí ele se apaixona por ela, vai pedir a mão dela. Gente, só que aí durante a guerra, o que acontece? Ele vai visitar a família, uma coisa assim, e aí, tipo, a bomba cai, teve um bombardeio e a bomba cai ali perto de onde estava a família dele, e aí só sobra a mãe do cara, tipo, a família inteira morre. Gente, triste. E essa menina entra numa depressão profunda, não quer mais fazer nada, não quer mais faculdade, não quer mais nada, porque o amor da vida dela morreu. Só que aí depois também a gente tem, né, nesse meio tempo de tudo isso que é tão legal, né? Tantos personagens, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que parece até que, nossa, é confuso, né? Mas é muito, muito legal. E nesse meio tempo, o Daniel, que é o filho daquele namorinho de infância do Carlo, lembra que eu falei que depois vira amante dele? Então, ela tem um filho, né? A Carmela tem um filho chamado Daniel. E esse filho dela é filho de quem? Do Carlo. Ela chega pra ele, quando ele fala que não quer mais ter casinho com ela, ela chega pra ele e fala assim, engraçado, deixa eu te falar uma coisa, e solta essa bomba. Por quê? Porque ela não quer ser esquecida, ela quer que ele lembre disso pro resto da vida. Porque lembra que eu falei, né, ele tinha lá aquele namorinho ali com ela, aí ele vai pra fora lá, sai da cidade, né, conhece a Ana, casa com a Ana, e esquece a Carmela, e ela fica lá. A Carmela ficou lá sozinha. E aí, só que ela tava grávida. E aí ninguém conta pra ele. Aí o que ela faz? Ela casa com o primeiro ali mais bobinho que ela acha, né? Casa com ele e é isso. Aí a gente vê também que o Daniel depois ele começa a gostar muito de costurar, porque a mãe dele gosta de costurar, ele começa a não gostar de costurar, na verdade ele prefere desenhar.
Só que naquela época também falavam que não era... É o contraposto ali da Ana, né? A Ana não podia ser carteira porque era trabalho de homem. E o Daniel não podia desenhar os vestidos porque era trabalho de mulher. Então você vê os dois, né? Os dois contrapontos assim também. E aí depois ela, né? O pai dela, o vô do Daniel, insiste ali que ele vai trabalhar com o Carlo, porque a ideia que eles tinham era tipo assim, ele sabe que é filho dele. Ele, no futuro, ele vai se apegar nesse menino e vai acabar deixando alguma coisinha pra ele, entendeu? Essa era a tática. Não vai assumir o menino, mas ele vai ainda dar uma ajudinha se apegar a ele. Então o Daniel vai trabalhar com o Carlo durante um bom tempo. Então, é isso. É muitas histórias acontecendo ao mesmo tempo. Tem essas questões políticas de partido, que eu não contei um terço. Ao mesmo tempo, conta um pouco de como foi a Segunda Guerra, como que é a dinâmica naquela cidade pequena e os personagens que você se apega. Não tem como. Então, a minha mensagem final: é um livro muito bacana para se ler, viu, gente? Para passar o tempo ali, para ver um pouquinho também de história. Você consegue relacionar com várias passagens, com vários contextos. Então, eu recomendo muito essa leitura. Eu acho assim, tem alguns elementos que eu senti um pouco de falta. O final foi bem abrupto, mas eu achei interessante, tá? Não é um final muito com um desfecho. Acontece meio que uma discussão ali acalorada, não vou falar entre quem, mas o final eu achei meio abrupto. Mas também interessante. Tem alguns aspectos da narrativa, algumas falas que eu até fiquei meio torci um pouco o nariz assim, nossa, naquela época falando dessa forma, não sei se eu esperava um pouco mais de, né, algo mais rebuscado, não sei. Mas, no geral, o livro é muito bom, é muito gostoso de ler e eu super recomendo. É isso, espero que vocês tenham gostado. E o próximo livro, espero que vocês acertem qual é. Eu acho que não, vou chutar aqui. Chutar aqui não, vou dar uma dica. Vai ser um russo. É isso que eu posso falar pra vocês. Beijo!